No campo das origens, temos pelo menos duas cosmovisões que nos ajudam a entender o que pode ter ocorrido no passado. No que diz respeito à história natural, campo da geologia, biologia e paleontologia, nós realmente temos é, a cosmovisão criacionista e evolucionista, explicando algo a respeito da história da biodiversidade, como os seres surgiram, como os organismos vieram a aparecer e como realmente ocorreu ao longo da história o seu desenvolvimento. Existe o modelo, então, criacionista e o modelo evolucionista. No modelo evolucionista, eu tenho uma grande árvore. Então, aqui seria o tronco dessa grande árvore. Aqui eu tenho os galhos dessa grande árvore. Né? Aqui os dias de hoje. Né? Então, mais galhos para cá. Então, eu chegar à situação que eu chego aqui. Né? Note interessante que algumas partes dessa grande árvore evolutiva, ou árvore filogenética, como alguns a colocam, seria, então, ela teria se formado lentamente, só que aqui esses galhos estão tracejados. Ou seja, no registro fóssil eu encontro apenas o que está aqui. Tá? Por exemplo, os invertebrados, algum tipo específico de vertebrados, pode ser encontrado nas camadas que vão do Cambriano até, quem sabe, o Mesozoico, outro lugar, outro ponto da coluna geológica. Aqui tem uma mais contínua, né, que ocorre em várias camadas. Algumas ocorrem só nas camadas mais superficiais. Então, na realidade, esse desenho já mostra que existe algum problema. Essas linhas tracejadas mostram essa ligação, ela é especulativa. Não tem dados, não tem força de transição entre uma e outra. Então, na realidade, quando eu tiro esse tracejado, simplesmente essa árvore deixa de existir. Ou seja, aqueles seres intermediários, o processo gradual de evolução, deviam estar preservados na forma de fósseis, mas não é o que ocorre. Então, eu tenho aqui já um problema com relação à evolução. Bom, por outro lado, aqui no presente, eu tenho uma faixa amarela. Tá? Interessante que essa faixa amarela, que vai nessa linha tracejada, uma divisão entre o quaternário e o neógeno para os geólogos que estão acostumados com idades geológicas. Na verdade, o neógeno seria a formação geológica que contém os últimos fósseis em grande quantidade, bem preservados. Já no quaternário se encontra os fósseis, alguns, inclusive da megafauna, em uma situação diferente. Diferente do que ocorre daqui para baixo, ou seja, do Paleozoico ao neógeno, eu encontro realmente os fósseis, de modo geral, como são encontrados, bem preservados e espalhados globalmente. Bom, quando eu vou para o campo do criacionismo, eu percebo que existe algo parecido. Essa faixa amarela é para mostrar que aquilo que eu vejo, que se formou mais recentemente, é igual. Então, eu estou vendo aqui algumas variações que são praticamente iguais a essas aqui. Só é aquilo que o homem vem estudando nos últimos milhares de anos. Então, a visão evolucionista é semelhante à criacionista, porque eu estou lidando aqui com microevolução. São adaptações que ocorreram, que são reais, ocorrem ainda, né, que são aceitas tanto pelo evolucionismo como pelo criacionismo. Então, existe um ponto de convergência entre evolução e criacionismo? Eu diria que não, porque o que ocorre daqui para trás é totalmente diferente do que ocorre daqui para trás. E me parece que explicar realmente as situações mais recentes na copa da grande árvore evolutiva estão injustificavelmente ligadas ao restante da árvore. Realmente, os galhos maiores e até chegar no tronco único. Na realidade, o que eu encontro é uma floresta. Aqui no criacionismo, você está vendo uma floresta invertida. Os troncos estão aqui em cima e os galhos mais embaixo. Então, notem que existe uma linha divisória aqui. Essa linha divisória, segundo o criacionismo, é a grande catástrofe ou dilúvio. Né? E exatamente nessa linha formaram-se, então, os fósseis, em meses, né? E rapidamente. E aqui realmente eu tenho um tempo em milhões de anos. E aqui, milhares de anos, se eu considerar todo o período entre o dilúvio, melhor, entre hoje, o recente, e o dilúvio, e entre o dilúvio e a semana da criação. Então, note que eu tenho aqui alguns troncos separados. De alguma forma, esses troncos, eles arborizam devido à capacidade que Deus deu para os seres se adaptarem a novos ambientes. O ambiente que existia aqui antes do dilúvio era muito diferente do que existe hoje. Então, esses seres que Deus criou, representados aqui por esses troncos, eles foram dotados de características excepcionais para se ajustarem, se adaptarem, com potencial, realmente, a adaptação ao meio. Climas diferentes surgiram, não existiam realmente calores muito intensos, nem frios congelantes, né? Seca e umidade excessiva, era o equilíbrio geral. Então, ao se defrontarem com o ambiente totalmente modificado pós-dilúvio, eles passaram por adaptações. Isso é válido. Não é? Daqui para baixo, então, segundo a evolução, voltando aqui na árvore, é macroevolução. E explicar a evolução só com a microevolução não faz sentido. É por isso que realmente essa faixa, muito embora seja uma evolução equivalente a essa do criacionismo, aqui realmente a história é bem diferente do que essa. Mas esse ponto em comum, microevolução, não justifica a teoria da evolução. A teoria da evolução depende da macroevolução para ter significado. Ou seja, daquilo que vai desde pouco tempo atrás, quando os fósseis deixaram de se formar em grande quantidade, até a origem da vida há 3,7 bilhões de anos atrás. Então é muito interessante notar que existe uma diferença significativa entre
evolucionismo e criacionismo com relação à história da biodiversidade. A história da biodiversidade, segundo o criacionismo, no seu total durou alguns milhares de anos, contando até os dias de hoje. E do evolucionismo, milhões, centenas de milhões de anos. E, novamente, aqui as variações surgiram por adaptações. Ou seja, e aqui, o período do dilúvio, praticamente, ele se abre aqui no evolucionismo, nessa arborização equivocada, falsa, da grande árvore filogenética. Ok? Então, aqui a história dos fósseis, segundo a evolução, está aqui. E realmente não faz nenhum sentido. A história, que, segundo o criacionismo, é uma linha no tempo em que ela foi muito curta. O dilúvio durou em torno de um ano e 10 dias. Então, para mostrar o contraste, sem possibilidade de conciliação. Um diálogo restrito apenas no campo das adaptações que ocorrem nos dias de hoje e que não justifica somente isso, nem a criação e a evolução. É preciso considerar o que vem antes do tempo em que os fósseis se formaram. Bom, eu tenho aqui um outro quadro que me ajuda a entender em maiores detalhes o que ocorre com a evolução. A evolução simplesmente mistura o naturalismo metodológico, como já explicamos, com o naturalismo filosófico, como se fosse uma coisa só. Da maneira que o que está em verde aqui está misturado com o amarelo de maneira indistinta. Eu não consigo separar. Mas o raciocínio epistemológico mais fiel à realidade dos fatos, eu consigo separar e mostrar aqui. Biogênese, reprodução, embriologia, e as áreas do conhecimento biológico, que eu posso pesquisar cientificamente, tudo bem, não há problema. Agora, quando eu separo e vejo aqui o que a evolução utiliza para justificar os seus modelos, eu diria que a base da evolução está aqui, em amarelo, não em verde. Ou seja, são pressupostos filosóficos do naturalismo filosófico, onde gradualismo, fotocionismo, teoria da endossimbiose, ou seja, a origem da célula, surgiu por processos evolutivos. Eu não consigo ligar esse quadro com esse aqui. Ou seja, não tem como conciliar essas conjecturas evolutivas com realmente aquilo que a biologia me fornece em termos de conhecimento científico. Então, não funciona essa associação, não explica. Né? E os livros procuram harmonizar, e quando procuram harmonizar, o saltacionismo, o gradualismo, acaba tendo uma atuação como se fosse realmente uma lei natural. Preste atenção que no campo científico eu tenho aqui fatores microevolutivos que levam realmente a mudanças pequenas. Mutação gênica, recombinação, deriva, migração, seleção natural. Aqui está a seleção natural. E nós verificamos que a seleção natural tem um papel mais conservativo do que transformador. Geralmente, aquilo que se muda para valer, através de mutações que são negativas, acaba realmente a seleção natural elimina esses seres mutacionados. Né? Então, aqui eu consigo chegar à seleção natural como um fator de preservação do tipo básico. Né? Agora, quando eu olho nessas conjecturas, eles utilizam os processos macroevolutivos, que está escrito aqui, né? Mudanças macroevolutivas, como ocorrendo de maneira extremamente lenta. E eles realmente dizem que isso aqui é uma explicação científica, e não é. Então aparece aqui, seleção eu coloquei na frente. Interferi, pessoalmente, nesse quadro, eu não aceito ele, mas coloquei aqui em colchete, uma introdução minha. Supernatural, seleção supernatural. Na macroevolução, a seleção natural tem poderes criativos, que não tem nada a ver com essa seleção natural que realmente ocorre. Então, essa é uma coisa, seleção natural, essa aqui é uma seleção supernatural. Né? E se você for analisar o que era capaz realmente de realizar, novos órgãos, novos sistemas surgem, mesmo que coloque milhões de anos, o tempo não realiza milagres. Né? Então, simplesmente, a natureza tem uma capacidade de gerar mudanças que o homem até hoje não conseguiu. Então, é uma seleção com superpoderes. Processo de divinização da natureza. Está voltando. Foi repudiado, modificado pelos pais da ciência moderna. A filosofia grega, no seu aspecto negativo, trouxe realmente uma visão de endeusamento, divinização da natureza. E isso realmente foi deixado de lado, porque não funciona. E agora estamos retornando. A evolução está fazendo exatamente isso. Está retornando uma divinização da natureza. É isso que a seleção natural faz nos processos macroevolutivos, ou superseleção natural. O mesmo ocorre com a biologia, com a geologia, né? Conceitos de uniformitarismo, de vou chegar um pouquinho mais perto, neocatastrofismo, né? São conceitos que procuram justificar o tempo profundo, milhões de anos, que não faz sentido, segundo aquilo que a ciência me mostra hoje. Se eu tenho eventos que ocorrem hoje, e são similares que ocorreram no passado, eu consigo. Os basaltos que eu estudei, por exemplo, na minha carreira acadêmica, eles são encontrados na coluna geológica, junto com camadas, com forças, mas hoje tem forma também. No Havaí, em outras ilhas, Galápagos, em outras regiões do mundo, estão se formando lavas basálticas que solidificam e geram a rocha basáltica, parecida com aquelas que são encontradas junto com as camadas fósseis. Então eu posso realmente, de alguma forma, interpretar melhor essas ocorrências e vejo que alguma coisa ocorreu no passado, de maneira global, vulcanismo global, realmente é uma coisa que nem imaginamos, mas ocorreu no passado. Então, aqui novamente mistura de conceitos filosóficos com afirmações científicas válidas. Né? Não tem como você conciliar uma coisa com a outra. Aqui fica apenas o campo especulativo e não me ajuda a entender
o que eu descubro pela ciência, e nem esse método científico, no campo da geologia, me ajuda a entender o que ocorre aqui. Novamente, um intruso aqui na metodologia científica que trouxe atrasos no próprio desenvolvimento do conhecimento científico no campo da biologia, geologia e paleontologia. Da mesma forma, então, para validar o raciocínio, uma análise comparativa, eu vou usar a mesma divisão. Essa divisão, inclusive, que eu estou colocando aqui, biologia funcional, aqui naquilo que pertence ao naturalismo metodológico, funciona através do método científico. Aqui, biologia evolutiva é outra coisa, em relação ao naturalismo filosófico. E um cientista chamado Ernest Mayr, um dos pais do evolucionismo moderno, ele que fez essa divisão. Eu estou usando a divisão do evolucionista para explicar como os modelos são, na verdade, construídos, tanto no campo da biologia como da geologia. E vou usar a mesma classificação do evolucionista Ernest Mayr para mostrar que eu consigo separar também aquilo que é científico daquilo que é azul, bíblico, mas com convergências, com complementação mútua, com harmonia. Eu vejo que as narrativas bíblicas do dilúvio combinam com aquilo que eu encontro no estudo da geologia, da biologia aqui no caso, e aqui no caso da geologia. Né? Então, mostrando que biologia funcional, biologia histórica, geologia funcional, geologia histórica, e permite chegar a essa conclusão. O criacionismo funciona. Ele explica o que realmente ocorreu. O evolucionismo acaba realmente me afastando da realidade dos fatos. E, finalmente, alguns gostariam de conciliar. Mas vem cá, não existe uma similaridade aqui entre os dois? Não é? Entre o criacionismo, que diz respeito à copa da floresta criacionista, com a copa da árvore evolucionista? Que tal nós conciliarmos? Vamos tentar. Uma análise importante, e vamos comparar aqui os dois. Aqui eu tenho o registro fóssil, as camadas que vão do Cambriano até o Mioceno e Plioceno. Camadas plano-paralelas, com fósseis, segundo a visão evolucionista. O que eu tenho aqui, história evolutiva da biodiversidade. Então explica essa sequência de fósseis como história evolutiva da biodiversidade. E aqui, vítimas da grande extinção em massa, ou seja, níveis contínuos e rápido soterramento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo a evolução, essa coluna geológica com fósseis, camadas sedimentares e fósseis, etapas de lenta e gradual evolução, e aqui, níveis de contínuo e rápido soterramento. O tempo demorado para formar essa coluna geológica, segundo a evolução, milhões de anos, explicados pelo conceito de uniformitarismo. Aqui no criacionismo, horas, dias, semanas e meses, num contexto catastrofista. Nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, evolucionismo e criacionismo, dois paradigmas das origens distintos e inconciliáveis. Não se conciliam, não pode se conciliar, porque são totalmente distintos. Triste, né? Pessoas pensantes aqui, usando realmente a mesma fonte de informação, chegam a ver resultados totalmente distintos. Isso mostra que, infelizmente, os pressupostos podem ter uma influência na metodologia científica de uma maneira muito forte e negativa. E, nesse caso, ainda bem que existe a possibilidade e as evidências, elas estão realmente aqui no estado verde. O gracionismo faz muito mais sentido na sua visão catastrofista ao explicar a coluna geológica com os fósseis.